hoje recebendo a vereadora Isabela Rocha, terceiro mandato, salvo engano, né? E a gente vai contar um pouco dessa trajetória, né? Quando vereadora de situação, agora oposição, enfim. Mas vamos primeiro saudá-la, agradecer-lhe a compreensão quanto a semana passada não podermos tê-la recebido aqui em função do passamento de Val Maria, avó da minha esposa Deise, e a gente automaticamente tinha uma convivência, né, agradabilíssima com Val Maria, mas Deus a levou e que a tenha um bom lugar e a gente não pôde estar aqui no que foi pré-agendado com a vereadora Isabela Rocha. Eu coloquei aqui vereadora hoje pelo PSL, Bahia, Morro do Chapéu. Já estamos na tela, Excelência. Boa noite, bem-vinda. Repito, obrigado pela compreensão de ter reagendado esse nosso bate-papo, né? E a gente fica agradecido por ter aceitado o nosso convite. Tudo em paz? Boa noite, Léo. Tá me ouvindo bem? Muito bem, áudio muito bom. Boa noite a todos os ouvintes, a todos que estão acompanhando essa live nesse momento. Sem problema, Léo. Eu entendi perfeitamente o motivo do cancelamento da semana passada. E hoje estou vereadora pelo PSL, como você falou. Fui vereadora pelo PV nos meus 2 outros mandatos anteriores. E agora me candidatei no partido do PSL. Você conseguiu manter um padrão de votação. Terceiro mandato. Terceiro mandato. Você conseguiu manter um padrão de votação, me permita chamá-la de você, porque o tratamento correto é excelência, sua excelência, para a gente poder falar com a pode me tratar de autoridade você, tranquilo. que foi investida, né, a quem tem um mandato otorgado pelo povo. Mas conseguiu se manter ali um padrão de votação, né, dos 3 mandatos, ali na casa de uma média de 800 votos por mandato, né? Eu tive 1.115 votos no meu primeiro mandato. Lembro que foi a mais votada. Fui a vereadora mais bem votada. Depois eu tive 758 votos no meu segundo mandato. E agora no terceiro mandato tive 500 votos. Fica nessa média aí, exatamente de 800, aproximadamente 800 votos por mandato. Excelência, o que é mais complicado em ser vereadora no município de Morro do Chapéu? A senhora pode fazer um diagnóstico dessa árdua função? Recordo-me que o ex-vereador Zé Ribeiro dizia sempre assim, que o vereador era o para-choque da gestão. Concordo plenamente com a fala do nosso ex-nobre colega José Ribeiro da Cruz, que por sinal está fazendo muita falta naquela casa. Era um vereador extremamente atuante, um vereador combativo. E é como ele sempre falava, e eu posso até repetir, que a gente é para-choque mesmo. Se você for analisar no contexto político, o vereador está na ponta do iceberg, né? Digamos assim, se você for colocar numa escala, primeiro vem o vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador e assim, consequentemente. E a gente sempre tem essa responsabilidade muito grande em estar à frente, né? Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, e a gente recebe a pancada primeiro. Porque dificilmente a pessoa vai atrás do deputado ou do senador, ela vai atrás do vereador que lhe representa para posteriormente você procurar essas outras autoridades, né? Com o prefeito da mesma forma. Normalmente as pessoas vêm primeiro ao vereador para ir ao prefeito. Muito bem. Quem está nos assistindo... Nós estamos na ponta, realmente. É verdade. Quem está nos assistindo aqui é a professora Cleuma Araújo, sempre nos dá a satisfação de acompanhar a live. Helenice Barreto, pessoal do Facebook. A gente está no YouTube também, com a Maria Aparecida, ela está em Goiânia, lá em Aparecida de Goiânia, teve Covid, diz, Léo, não tenho coragem de entrar ao vivo não, mas essa doença é horrível, começou com dor no corpo, enfim. Aqui em casa foram 4 adultos e 3 crianças com Covid, mas só eu com sintomas mais pesados. Os outros teve sintomas leves. Antônio Bento, Toninho do INSS, ex-vereador também, está acompanhando. Professora Sheila chegando aqui, boa noite para a vereadora Isabela, também a nos acompanhar. Enfim, aos poucos os amigos vão se aclimatando, passando a nos acompanhar, como é de costume aqui, cortando para as 18. Só lembrando que hoje, 7 de abril, nós estamos a 3 dias dos famosos 100 dias de uma nova gestão. A gente vai falar sobre isso já já. Vereadora, qual seria o destaque, o que a senhora destacaria ou traria como
como indicações, como projetos que contaram com a sua colaboração nos 2 mandatos iniciais, visto que este mandato está apenas começando, né? Sim, sim, Léo. Tem várias indicações naquela casa, alguns projetos. Você sabe que é muito difícil a gente, enquanto vereador, eu tenho aí agora o ex-vereador Toninho, a ex-vereadora Sheila, que está aí nos assistindo, boa noite a todos que estão acompanhando, que a gente tem a melhor das intenções enquanto legislador, nos colocamos sempre à disposição do povo, colocamos o nosso mandato à disposição do povo. Estive 2 vezes na situação, hoje estou na oposição, e a gente apresenta muitos projetos, mas é muito difícil que quando esses projetos eles quase nunca vão à frente, as nossas indicações acabam passando de tempos em tempos. Já tive até a oportunidade agora também de apresentar algumas indicações nesse novo mandato, mas ainda não entraram em pauta. Apresentei um projeto também agora, que foi para avaliação do jurídico, para a implantação do projeto Wi-Fi comunitário. Eu acho que é de extrema importância que, nesse momento, a gente se preocupe com essa questão, por conta de todo esse momento que nós estamos vivendo da pandemia. E a gente sabe a dificuldade de quem mora no interior do município de ter acesso à internet, os alunos, as crianças, e a gente está vendo aí toda essa problemática com relação à pandemia, né? O ensino está totalmente prejudicado, a gente sabe disso. Eu fiz, inclusive, um projeto de lei, apresentei na casa, estou aguardando o parecer jurídico, para que se a gestão se disponha a colocar o projeto em prática e que essas comunidades possam ser contempladas com esses Wi-Fis em praça pública, para que todos possam ter acesso à internet. Vereadora, inclusive, a gente vai chegar lá na questão da gestão atual, porque tem algumas coisas polêmicas, inclusive, eu disse há pouco, vamos chegando a 100 dias da gestão, e eu não vi, até o momento, nenhuma indicação da gestão no tocante a auxílio emergencial municipal, distribuição de cestas básicas a famílias carentes, enfim, nessa linha de atuação. Também ouvimos a entrevista do ex-vereador João Humberto mencionando aí uma suposta reunião da vereadora com a prefeita e tal, e tal, e tal. Mas eu vou começar já cutucando, já dando uma chamada, porque terceiro mandato, e não era uma postura sua esta aparição. Não costumava. Você participou do Dê Sua Nota com a gente, lembra, na Diamantina, esteve conosco no quadro, mas não era muito comum estar assim, começando já o mandato, nos dando a indicação de que vai passar a prestar contas, a dizer o que seu mandato tem feito. É a mudança de situação para a oposição? O que foi que mudou nesse sentido aí? Parece que a internet deu. Parece que sua internet caiu, Excelência. Voltou? Léo, desculpa, o teu áudio cortou um pouco. A internet caiu, na verdade. Eu não consegui entender totalmente a tua pergunta. Eu vou reformular. Só peguei o início. Eu vou reformular. Primeiro, que a gente não vê indicativo da atual gestão com relação ao auxílio emergencial, distribuição de cesta básica para famílias carentes, que tem muitas passando fome multichapéu, mas a gente vai falar disso mais à frente. A gente teve também uma entrevista recente do ex-presidente da Câmara, João Humberto, onde ele deu a entender que a senhora teria buscado uma reunião com a prefeita e que não conseguiu êxito e tal. Já já a gente fala disso também. Mas eu vou começar cutucando por mim aqui, né? Porque não era uma postura sua do seu mandato estar muito em público, apesar de ter participado do Dê Sua Nota com a gente lá na Diamantina, me recordo disso, mas não era muito comum, sobretudo no início do mandato. E nos dá a entender que a senhora muda a postura até no intuito de prestar contas desse mandato. É a mudança de situação para a oposição? O que é que mudou nesse contexto? É o próprio aprendizado da casa? O que é que mudou nessa disponibilidade agora de publicizar mais seus atos? Bom, Léo, acho super pertinente você entrar nessa pauta. Eu tenho sido bastante questionada com relação à minha postura hoje,
e posso te falar muito tranquilamente, sempre procurei fazer o meu papel naquela casa, mesmo enquanto situação, e vou fazer hoje enquanto oposição. Não farei uma oposição raivosa, nem uma oposição em cima de baixaria, nem de palavras de baixo escalão. Nunca foi do meu feitio. Eu tenho essa postura, sempre tive uma excelente convivência naquela casa durante esses 2 mandatos anteriores, independente dos meus colegas estarem na situação ou na oposição. Sempre procurei ter uma postura amigável, uma postura de consenso. O que não era de acordo, eu não aceitava. O que era de acordo, o que era bom para todos, eu estava lá também para ajustar e apoiar. Me portei como vereadora de situação durante meus 2 mandatos, porque eu estava na situação. Hoje estou me portando como vereadora de oposição, porque estou na oposição. E sempre tenho dito também, Léo, o seguinte, que independente de estar na oposição ou na situação, eu estou no papel de fazer o que eu acho que seja melhor para Morro do Chapéu. Sempre tenho comentado que qualquer projeto que venha chegar naquela casa, que seja um projeto bem intencionado, que sejam projetos que venham trazer crescimento e desenvolvimento para o nosso município, independente da minha posição política, eu estarei lá para aprovar, para ajudar os colegas novos que estão na casa. Eu tenho, graças a Deus, um bom relacionamento com todos naquela casa, mesmo os novos agora, com o atual presidente, mesmo quando ele era oposição, nas 2 anteriores gestões, na do prefeito Clavin, do prefeito Léo, o atual presidente era oposição, fazia o papel dele enquanto oposição. Hoje ele está presidente, né? Está na situação, está fazendo o papel dele enquanto presidente, e acho que a gente tem que se portar de acordo com a vivência do que a gente vai aprendendo. A gente aprende muita coisa naquela casa. Quem disser que passa ali que não aprende, está mentindo. A gente aprende muito, a gente toma muito na cara, e a gente é muito julgado o tempo inteiro. Não importa se você faz coisas boas ou se você faz coisas ruins. E hoje a minha postura em estar aparecendo um pouco mais também, lógico, justifica-se por estar na oposição, estar fazendo um papel que eu tenho que fazer realmente, de mostrar digamos assim, a comunidade que eu estou nessa situação no momento e que o meu papel é esse. E é isso que eu tenho que fazer. Então é assim que eu acho que eu tenho que me portar. Não estarei lá para criar nenhum tipo de problema pessoal e só estarei lá realmente para falar das coisas que forem de interesse da nossa comunidade. Muito bem. Deixa eu saudar aqui a Carol Santana, Eric Bispo, Cristina Santos, Marco Viena, Priquitão, lá em São Paulo, boa noite, assistindo. Professora Raquel Bagano, boa noite. Samara Gonçalves, boa noite, minha amiga Isabela, boa noite a todos, acompanhando de Simões Filho, parabéns pelo seu belíssimo trabalho, Léo. Sou filha de Morro do Chapéu, bem-vinda, fica à vontade, a live do Léo tá aí pra gente poder fazer esse trabalho. É a turma do Facebook, no YouTube... Um abraço, Sam. No YouTube, Maria Aparecida Ribeiro, boa noite, Bela, lá de Aparecida de Goiânia. O Márcio Garcia deixa uma pergunta que eu já vou lançar. A Marciana, boa noite, Léo, vereadora Isabela e demais presentes. A Procheila, importante essa indicação, vereadora. Sou professora e temos sentido os impactos da dificuldade de nossos alunos em terem acesso à internet. O Márcio Garcia pergunta o seguinte, Léo, pergunte para a Isabela o porquê até hoje nenhum desses vereadores reduziram a taxa vergonhosa de 80%. Acho que ele fala da taxa de esgotamento sanitário. Da embalagem. Léo, nós já tivemos, inclusive, não me recordo agora assim, se foi na gestão do prefeito Léo ou se foi no final da gestão do prefeito Cleovar, que nós tivemos uma audiência pública com o pessoal da Embasa. Se não me engano, houveram até representantes, diretores e tal da Embasa. E a justificativa que eles dão é que realmente ou eles precisam fazer esse tipo de cobrança, que não existe assim na verdade, eles não dão uma justificativa clara, plausível de por que esse valor tão absurdo. Mas eles não dão espaço para que a gente faça um projeto, para que a gente faça
nenhuma indicação, nada para que isso seja reduzido. Na verdade, isso foi feito um acordo entre o Executivo e a Embasa, e eles são irredutíveis. Acho até que seria um assunto que deveria ser provocado novamente, já tem muito tempo que isso aconteceu. Se eu não me engano, a vereadora Sheila ainda estava na casa também quando houve essa audiência, e eles não têm assim, nenhum interesse de mudar essa situação. Uhum. Muito bem. Chegou por aqui também a Margarida da Ferrari, Ney Souto está por aqui também nos assistindo. Boa noite, bem-vindos a todos, muito obrigado pela atenção. Vereadora, nós temos, repito, estamos chegando a 100 dias de gestão. A Câmara ainda está, para o eleitorado, que agora não é mais eleitorado, é a população de Morro de Chapéu, ainda está às escuras. A gente tem uma situação de divulgação nas redes sociais, transmissão da sessão agora via Instagram, que não é uma rede social muito usada aqui na nossa região. A gente já fez um trabalho de pesquisa, inclusive com o apoio do Sebrae, e para nós aqui ainda funciona muito o Facebook e YouTube. O Instagram funciona, mas não nesta linha de trabalho mais voltado para a situação política local. Ele é voltado mais para diversão, para digital influencers. Ainda não é uma rede que tenha sido descoberta para esta vertente do trabalho da Câmara. Como é que está isso entre vocês, vereadores? Porque, assim, a gente não pode acompanhar, se bem que eu tenho visto lá um repórter da Rádio Brilhante. A imprensa, em geral, não participa, só a Rádio Brilhante. Isso eu já observei, né? Existe já um direcionamento de trabalho e a gente tem observado isso. E o trabalho de vocês não aparece, a não ser que vocês peguem o celular de vocês e comecem a filmar, né, o que Vossas Excelências lá têm mostrado nos seus 5 minutos como oposição. Agora a senhora está vendo que os 5 minutos é apertado para falar, né? E aí, como é que está isso? Como é que vai se resolver isso? Porque a gente não pode ir para a sessão por conta da Covid e não tem transmissão. Quer dizer, às vezes fica parecendo que está fazendo coisas escondidas. Léo, é lamentável, e eu, inclusive, já falei em algumas das minhas falas no Grande Expediente, já pedi ao nosso presidente para que ele retorne com as atividades da TV Chapada, porque estamos num momento de pandemia, estamos num momento onde as pessoas não podem estar frequentando aquela casa. Concordo plenamente com você quando você fala que só um lado está sendo assistido. Tenho visto um repórter da Rádio Brilhante nas sessões. Em compensação, não tenho visto outros meios de comunicação participando das sessões. A gente tem gravado por conta própria nos nossos celulares, para posteriormente colocar no Facebook. Mas eu acho lamentável essa postura da casa. Já fizemos um requerimento, eu, juntamente com o vereador Lula e o vereador Gilvan, solicitamos da casa o retorno da TV Chapada, não tivemos resposta. A alegação do presidente é que, digamos que é uma contenção de despesa no momento por conta da questão da pandemia, e que também existe o indicativo de que iremos mudar dali, do prédio do Banco do Brasil, muito em breve, e no momento é o que ele está pautando com mais ênfase, é fazer essa mudança para que no lugar onde a gente acredita que seja no clube, onde era o antigo clube municipal, que será a sede da Câmara, foi pelo menos em uma conversa informal, foi o que ele me passou. Mas eu lamento demais que as pessoas não tenham acesso àquela casa. Eu falei um dia lá que aquela casa é do povo. Se o povo não pode ir até lá, a gente tem que levar a notícia até o povo. E o meio que nós temos é esse, né? A TV Chapada passou 4 anos transmitindo as sessões daquela casa na gestão passada. E até agora estamos com 90 dias e nenhum posicionamento com relação a isso. Então, eu só lamento. Acho que seria uma coisa de extrema urgência, para não ficar parecendo, como você acabou de falar, que as coisas estão sendo feitas às escondidas.
Muito bem. Sirlene também chegou por aqui. Sirlene Santos, boa noite, bem-vinda. A turma do YouTube nos acompanhando. Excelência, nessa linha, só para a gente não perder a vertente que a gente está colocando, qual é o seu posicionamento em relação hoje a uma proposição de tribuna livre na Câmara? Como é que a senhora se portaria? Em outros momentos, essa proposta chegou e não foi adiante. Léo, eu lembro que na época que chegou essa proposta lá, foi unânime, se eu não me engano, a recusa da Tribuna Livre, ou você se recorda de que houve algum voto a favor da Tribuna Livre? No primeiro momento, ela foi engavetada. No segundo momento, houve Sim. votos a favor. Né? E não sei se houve um terceiro momento, mas Eu ela não foi me apresentada. recordo, assim. E houve votos a favor, sim. Não, também não me recordo mais, assim. Não, os nomes eu não. Léo, eu acho assim que toda forma de se manifestar é válida. Eu acho que existe, inclusive, na gestão do presidente João Humberto Batista, era muito difícil essa comunicação. As pessoas tinham um difícil acesso àquela casa em sentido de manifestação. Já na gestão do presidente Antônio Rocha, mudamos totalmente o perfil da casa. Ele era um presidente extremamente aberto, um presidente que aceitava que as pessoas fossem àquela casa, que falassem, ele não criava nenhum tipo de objeção. Acho que seria interessante até se voltasse a essa pauta para a gente tentar ver o que é que aconteceria com essa nova formação de Câmara, já que nós tivemos praticamente 80% de mudança na casa, né? Nós tivemos 9 vereadores novos eleitos, só 4 vereadores foram reeleitos. Eu acho que poderia, sim, se tentar com essa nova presidência, talvez trazer de volta esse assunto da Tribuna Livre. Uhum. Muito bem. Deixa eu abraçar aqui a Luésia Maciel, Maria do Carmo Marques, Gleidson Rocha, Mariano Nascimento, Camila Barreto, Kise Bacelar, pessoal do Facebook também aqui nos assistir. No YouTube, o Josemar Bento Balili diz que cada cidade é um país e a nossa Morrinho não foge à regra. Domínio da informação, perseguições e o povo em segundo plano. E o Márcio Garcia diz que foi ele que recolheu à época 2.013 assinaturas para a Tribuna Livre. Bárbara Dias também chegou por aqui. Monique diz, boa noite, Tribuna Livre na gestão João Humberto engavetou, Rocha foi reprovada a proposta, lamentavelmente. Mas hoje eu tive informação positiva em relação à gestão do ex-presidente da Câmara, o Antônio Júnior Rocha. Inclusive estou abrindo aqui a informação no Tribunal de Contas dos Municípios, de que as contas 2019 foram aprovadas com ressalvas, né? Para Morro do Chapéu. Então, no caso da Câmara do Morro... Eu acabei de receber essa notícia também, quero inclusive parabenizar ao ex-vereador Rocha. E que não foi multado. Os outros foram 4 cidades com contas aprovadas, e Tiruçu, Mata de São João, Morro do Chapéu e Santa Rita de Cássia. E Morro do Chapéu não foi multado, as outras 3 foram. Né? Então, importante informação a respeito. Irmã Neide chegando por aqui, também Irmã Neide de Paté, como é carinhosamente conhecida. Vereadora, dentre outras coisas do começo dos trabalhos, nós tivemos sessões extraordinárias. Quem acompanha a casa sabe que o vereador hoje não recebe mais por sessão extraordinária. Então, o pessoal sempre pergunta sobre isso e tal, mas nós que acompanhamos sempre o dia a dia da Câmara, temos essa facilidade de acesso a essa informação. No entanto, um projeto me chamou a atenção, a autorização que posteriormente chegou para o Conselho de Saúde, do qual estou presidente, para a contratação de pessoal. Mais de 700 vagas oportunizadas. Como é que a vereadora compreende essa situação? Porque, assim, lamentavelmente, Morro do Chapéu tem tido uma postura na política local, dizia isso segunda-feira aqui, onde as mesmas famílias se revezam no poder, e aí é aquela coisa, quem é do meu lado eu vou contratar, quem não é eu vou demitir. Isso não precisa ninguém dizer, tá aí, tá escancarado aí, tá na cara, né? Como é que a vereadora se portou nesse sentido aí, visto que há uma faca de 2 gumes também? As pessoas também precisam trabalhar, independentemente de eleitor A, ou B, ou C, ou D. Mas num momento como este, onde a seriedade poderia estar ainda mais acima de tudo,
contratações, elas vão são um pouco amorais, não? Ficam um pouco fora do padrão de uma sociedade mais justa, não? Com certeza. Inclusive, votei contra esse projeto. Acho que, é como você acabou de falar, as pessoas precisam realmente trabalhar, mas acho que seria muito mais viável para o município o concurso público, esse que vem sendo adiado, um concurso público que foi batido e rebatido na gestão passada, enquanto a oposição na casa sempre bateu em cima de concurso público por conta de contratações, e aí simplesmente lançam uma sessão extraordinária para tratar de um assunto, de um projeto para a criação de 720 cargos, e votei contra esse projeto. Foram 2 sessões, se eu não me engano, com projetos que, não, no meu entendimento, não seriam projetos de urgência urgentíssima, mas fui convocada, não recebemos nada, deixar muito claro, porque a gente é sempre questionado sobre o recebimento de proventos quando vamos à casa para sessões extraordinárias. Nós não recebemos, não existe pagamento para sessão extraordinária. E eu gostaria, assim, só de deixar meu lamento, porque foi usado 2 momentos naquela casa para tratar de assuntos extremamente pessoais e de pautas que poderiam esperar um momento mais oportuno para ser votado naquela casa. Eu não posso perder a oportunidade de, na sua deixa, eu compreendo que algumas situações elas extrapolam limites. Eu acho que, como a senhora bem disse, até em off, e a gente vai falar disso já já, e repito, trato como Vossa Excelência, apesar da amizade pessoal, particular, a aproximação com o próprio Bernadette, com o próprio doutor Ney, enfim, mas hoje o mandato lhe investe de uma autoridade e é preciso tratá-la como tal, como também é preciso tratar a prefeita como tal, é a autoridade máxima do município hoje. E às vezes algumas pessoas extrapolam nesse sentido usando as redes sociais, mesmo aquelas pessoas que estão sentindo na pele a mudança de gestão, como servidora pública que a senhora é também, né, afastada por conta dos mandatos. Como é que a senhora vislumbra essa situação, às vezes direcionada, pessoal, com relação a alguns servidores do município, transfere para aqui, empurra para acolá, faz isso? Como é que a vereadora enxerga isso e como é que tem se posicionado na casa? Léo, enquanto servidora, me sinto extremamente impotente com relação às coisas que a gente tem visto, absurdas, que têm acontecido. A gente sabe que existe política, existe politicagem, mas eu acho que a campanha já acabou, o momento do oba-oba já passou. Eu acho que as pessoas precisam descer do palanque, precisam tomar posturas corretas com relação aos servidores e ter respeito aos servidores. Nós temos visto vários casos de pessoas que têm sido perseguidas politicamente, e eu acho lamentável que essas pessoas estejam pagando um preço por não concordar em votar em fulano ou em cicrano. Nós somos livres, nós vivemos num país livre, nós temos escolhas, direitos de escolhas, nós podemos votar em quem a gente achar mais apropriado. E isso não tira o seu direito enquanto funcionário, isso não tira o seu direito enquanto cidadão. Eu lamento a postura de algumas coisas que têm acontecido durante esses 90 dias, quase 100 dias de mandato, e me solidarizo mesmo, assim, de coração com as pessoas que estão sendo perseguidas. Já fui procurada por algumas pessoas também para tentar uma orientação do que fazer. Pessoas com 16 anos já de concurso, que hoje foram transferidas para outros lugares, por apenas capricho político. Uhum. Eu acho que esse momento já passou. Hoje a gestora é de todos, e a gente precisa entender que a política acabou e que hoje nós estamos agora vivendo um novo momento. Uhum. As pessoas precisam ser respeitadas como tal. Muito bem.
Deixa eu abraçar aqui a Fernanda Souza, Rodrigo Cerqueira, Rogério Amaral, Breno Oliveira, turma do Facebook a nos assistir. A Monique Oliveira se manifesta: não há contratação, contrato é precarização do serviço e insegurança para o trabalhador. Maria Bernadette Rocha, não sei se você conhece, está aqui assistindo a gente. Obrigado pela audiência. Ney Barreto, também aqui nos assistir. Contas da Câmara, ela pergunta que sim, foram aprovadas em relação a 2019. Comentário aqui da doutora Catiana Souza. Contratações temporárias indevidas, baseada numa lei inconstitucional, praticamente no seu todo, tendo o Tribunal de Justiça declarado inconstitucional a maioria dos artigos de lei idêntica. O Balili traz aqui o seguinte questionamento. O Finisa, quando aprovado, boa noite, Araci Gomes, também chegando aqui. O Finisa, quando aprovado, foi palco de discurso político, alegando-se que endividaria o município. Hoje, a nova gestão abrir a mão do financiamento para não comprometer as finanças? Existe algum indicativo disso? Como é que está essa situação do Finisa? Seu microfone está fechado, Excelência. Perdão, Léo, perdão. Pois não. Boa noite. Eu ia fazer realmente um comentário sobre essa questão do Finisa. Eu tenho questionado sempre também, porque o dinheiro do Finisa se encontra em caixa, o dinheiro está disponível para as obras. Inclusive, eu tive conhecimento de que esse dinheiro ele tem uma finalidade já, porque já foi licitado, calçamentos para Tamboril, para Lagoa Nova, para Beira do Rio, para Oricuri, para Fedegosos, para Barra, construção de praças em Buraninha, Oricuri, Miraserra, Destoque, reforma e ampliação de cemitério na sede do município, requalificação de estradas de quase todo o município, praças de esporte e lazer também para a sede, quadra poliesportiva para Domingo Lopes, e várias licitações que já estão só aguardando, na verdade, o despacho. Eu não sei qual é o entendimento da gestora no momento com essa questão, porque o dinheiro está em conta, as licitações estão feitas, só aguardando a ordem de serviço para serem executadas. Então, eu queria também uma resposta, apesar de que já deram uma resposta de que as empresas que ganharam essas licitações nunca procuraram a gestão, mas acho que a semana passada eu vi uma foto da gestora com o vice-prefeito e o nosso amigo Vigilinho, com essa questão de requalificação de estrada. E eu acredito, Léo, que esse dinheiro ele precisa ser utilizado. Se ele foi aprovado na Câmara para com esse intuito de obras, de requalificação e de estrada, por que não utilizar, se o dinheiro está em conta? Muito bem. Abraçar aqui Normélia Borges, ex-secretária de Cultura, inclusive está intimada... Foi muito debatido esse assunto. Hã? Eu não entendi, a internet não deixou ouvir bem, cortou aí sua fala, vereadora. Porque está cortando. Eu ia falar, eu só ia concluir o seguinte: esse assunto do Finisa foi muito, 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 muito falado e muito comentado. E depois de muito tempo, quando foi aprovado, já no fim, já quase da gestão do ex-prefeito, e o dinheiro encontra-se em conta, e eu acho que seria... eu acho que seria, não. O correto é que esse dinheiro seja usado em cima das licitações que já estão prontas. Muito bem. A Normélia Borges, repito, ex-secretária de Cultura e Turismo, está aqui assistindo a gente. Boa noite a todos. A Pro Cristina Jordão também chegando por aqui, bem-vinda. Chegou na hora, Pro Cristina, porque a pergunta de agora é exatamente esta. Como é que é essa situação dos professores, na visão da vereadora Isabela, visto que foi todo um processo de votação de plano de cargos e salários, né? E agora, de repente, Morro de Chapéu, que tinha o melhor salário da região para a educação, passou a ser o pior salário da região para a educação, no tocante aos professores. Quer dizer, o velho ditado popular que diz que periquito come milho para pagar e leva fama, é assim? Eu
vou me deparar mais uma vez e lhe dizer que a política já passou, o palanque já acabou. É muito fácil você fazer gestão em rede social e que as pessoas precisam ter responsabilidade. A luta dos professores com esse plano de cargos e salário foi uma luta de anos e anos árduos para adquirir esses direitos. E agora, simplesmente, do nada, por questões diversas, como a gente tem ouvido, de mensagens de ameaça no WhatsApp, de mensagens de ameaça a professores por retaliação, eu acho que a gente vê uma categoria como a dos professores chegar a esse nível é lamentável, Léo. Uhum. Eu tive a oportunidade na minha live de conversar com a professora Lília, de conversar com a professora Eliene, dei espaço para elas falarem de todo esse momento dramático que eles têm vivido. E eu espero, sinceramente, que os professores, a APLB, junto com a gestão, cheguem num consenso e que realmente, eu te falo, como pessoa, porque a gente sabe que todo mundo precisa da educação, e é lamentável a gente ver a nossa categoria de professores estar na situação que se encontra hoje. Vereadora, Diante de tanta luta, como eles sempre falam e batem, e simplesmente chegar e se deparar com questões, digamos, políticas. Eu não estou te ouvindo, Léo. Não, eu ia cortando e você continua a fala, me perdoe, ia só concluir. Quando se fala da educação, outra demanda interessante é a questão da Casa do Estudante em Salvador. O apoio ao estudante secundarista ou terceiranista, enfim, pessoal que já está na faculdade, a saída que está sendo buscada, né, seria realmente a ideal. Concordo que usar recurso do Fundeb para aluno de faculdade não está correto. Isso aí eu não tenho nem o que dizer. Mas não haveria outra forma de o município manter esse pessoal? Sim. Né? Pois bem, abraçar aqui Arthur Lari Macedo, S1 Correio do Sertão está aqui com a gente. Cristina, professora... Léo, não te ouço nada. Não está me ouvindo? Será que a internet apresentou algum problema? Melhorou aí já para você? Deixa eu fechar o microfone. Agora tá cortando muito. O que está acontecendo? Essa internet está nos dando um baile, vez por outra aqui. Melhorou o áudio? Posso... Agora tá bom. Pronto. Então, Deus permita que permaneça assim. A Pro Cristina chegou aqui falando dos direitos, que é um desmonte, nos deixado muito triste. A Magali Barreto também chegando por aqui. Arthur Lari Macedo também nos assistindo. S1 Correio do Sertão também aqui a nos assistir. Quem mais aqui? Deixa eu ver o pessoal do YouTube. Normélia e Humberto trocando gentilezas aqui. E o Márcio Garcia traz mais uma. A taxa de iluminação pública. Não é possível cancelar essa taxa, vereadora? A pergunta do Márcio. Márcio, cancelar eu acho muito difícil. Acho que pode-se tentar um consenso, talvez, para haver uma diminuição, mas o cancelamento acho muito difícil, até porque o município ele também precisa arrecadar, né? Essa é a realidade. Então, totalmente cortar, eu acho que seria inviável. Muito bem. Pois bem, Excelência, os últimos acontecimentos têm trazido questões que vão agora para as arrumações político-partidárias locais. A senhora mencionou há pouco que houve uma renovação de 75% a 80% da casa, né? A Câmara de Vereadores passou por um momento aí realmente de inúmeros, ou inúmeras também, vereadoras e vereadores que estão chegando. E esta semana, na Rádio Diamantina, o vereador João Berto Batista, o ex-vereador João Berto Batista, esteve lá tratando diversos assuntos, inclusive me chamou a atenção alguém que participou de tantos processos políticos em Morro de Chapéu querer agora passar uma borracha, né? Fazer de conta que não participou do processo. É muito semelhante à situação de muitas outras autoridades locais que apregou a mudança, mas também fizeram parte deste momento anterior.
Numa das falas, o vereador João Humberto, ele disse que a vereadora Isabela esteve, eu entendi assim, que como a senhora teria solicitado uma reunião com a prefeita e que não era a situação hoje porque a sua barganha não foi adiante. Que barganha é essa? O que é que a vereadora foi conversar com a prefeita? Como é que é essa história? Foi, eu vou passar ali a apoiar se acontecer isso ou aquilo, aquilo outro. Como é que é isso, vereadora? Bom, Léo, acho ótimo você abordar esse assunto. Queria mesmo que você abordasse a respeito desse assunto. Inclusive, tive um mal-estar muito grande com o vereador João Humberto, logo após a entrevista dele na Rádio Diamantina. Tive na rádio há uns 15 dias atrás, fui entrevistada por Glauber e por Ronaldo. Fui questionada sobre uma conversa com a gestora. Acho que fui mal interpretada quando respondi, porque me perguntaram em termos políticos sobre um encontro com a gestora e eu disse que não tinha tido encontro político, tinha tido um encontro informal com a gestora. Não me ofereci a esse encontro, fui convidada pelo presidente da Câmara, o vereador André Valois, e ele, tenho certeza que não me desmente em momento nenhum, para uma conversa, uma aproximação com a gestão, até porque até aquele momento eu nunca tinha tido nenhuma conversa com a gestora, eu mal a conhecia, nunca tinha tido nenhum diálogo com ela, foi a primeira vez que eu tive, foi nessa ocasião em que eu estava com o presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara, o vereador André. Fui muito bem recebida, por sinal, não posso falar que fui mal recebida na prefeitura, pela prefeita. Tivemos uma conversa amigável, uma conversa proveitosa, onde tratamos de diversos assuntos, mas em momento nenhum nós tratamos de política, no sentido política, quando eu falo política, nós falamos de política, política de um modo geral, mas em momento nenhum fui convidada a fazer parte da base, em momento nenhum me ofereci para fazer parte da base. Foi, na realidade, uma conversa muito mais de conhecimento, de, digamos assim, de se conhecer mesmo. Acho que, por qual motivo eu não posso conversar com a gestora? Fica um questionamento. Eu sou, hoje, uma vereadora, estou naquela casa, ela hoje é a gestora, é a prefeita da cidade. Acho que não somos inimigas, não temos problemas nenhum pessoal, nunca havíamos nos tratado, tido nenhum tipo de desavença, nenhum problema. Quando tive a conversa com o vereador, que ele me sugeriu uma aproximação, se eu concordaria com uma conversa com a gestora, eu disse a ele que, sem problema nenhum, estaria aberta que na hora que desse, que ele pudesse me sinalizar, como de fato ele me sinalizou, e um dia, se não me engano, numa quinta-feira, mandei uma mensagem para ele perguntando se poderia naquele dia a gente marcar a conversa, e ficamos mais de uma hora conversando, e não houve barganha nenhuma. Eu desafiei, inclusive, o vereador João Humberto Batista a provar o que ele estava falando, porque ele disse que tinha áudios, que tinha gravações. Eu disse a ele que ele pudesse pegar os áudios e a gravação e levar para onde ele quisesse, que eu estava ali para provar que o que ele estava falando, mais uma vez, era uma inverdade, como é costume dele mentir. Uhum. Muito bem. A Nayara Queiroz, acompanhando a gente aqui, fala da taxa de esgoto. Nós falamos sobre esse assunto há pouco. A vereadora sugeriu que a Câmara possa, ou a comunidade, enfim, até o próprio Conselho de Saúde faz parte, né? Uma audiência pública para tratar desse assunto tem sido realmente uma situação complicada. O Gleidson Rocha, mesmo à distância, ficamos sempre na torcida para que nossa cidade melhore depois desse período de pandemia, que possamos ter algum incentivo à geração de empregos, melhorando talvez a exploração do turismo para trazer fonte de renda, benefícios diretos e indiretos. É a turma do Facebook aqui assistindo. O Márcio Garcia quer ouvir nossa opinião, vou falar no final, Márcio. A doutora Catiana diz,
ver os servidores públicos morrenses, de um modo geral, serem perseguidos por conta de politicagem é um absurdo jamais visto em nossa cidade. Infelizmente, vivemos retrocesso. Vereadora, eu não poderia me furtar, eu tinha proposto 5 temas para o último bloco, mas eu não posso me furtar desta sensação, deste sentimento que toma conta de algumas pessoas, que nos procuram, inclusive. Deixa eu abraçar aqui Lu Miranda, lá de Campo Formoso, Selma Figueiredo ali na Mônica, Milton Rodrigues ali na Rua dos Moitas, Eliandro Matos também assistindo a gente. E a senhora já foi procurada de alguma forma, ou já percebeu de que as pessoas, em algum momento, elas estão com medo da gestão? Infelizmente, Léo, essa sensação que eu tenho tido. Todas as pessoas que me procuram, que vêm à minha casa, ou que me encontram, me passam essa sensação de medo, de instabilidade, de que estamos num momento que ainda não sabemos realmente o que vai acontecer. Ainda só, na realidade, temos 100 dias de gestão, mas eu sinto as pessoas com receio da forma agressiva como vem sendo tratada a atual gestão, como a atual gestão vem tratando alguns casos, digamos assim. Quando eu falo isso, eu me refiro tanto à questão pessoal, de algum modo, como questão também... eu vou citar aqui para você que você ia falar, e vamos aproveitar que a gente já está falando sobre isso. A assistência social do município. É lamentável, as pessoas estão passando fome, a gente sabe que existem programas que podem suprir essa necessidade, como existem programas para enxoval, programa para carros, quando as pessoas precisam deslocar para perícias e diversos outros assuntos. Não estou aqui para desmerecer o trabalho de ninguém, mas eu preciso fazer jus e merecimento ao trabalho de quem merece. Então, quanto a isso, eu posso falar muito abertamente da gestão da secretária de assistência anterior, André Valois, que fazia um trabalho excepcional. Tenho certeza que muitas pessoas estão sentindo a falta de André. Infelizmente, a assistência social do nosso município hoje não está funcionando ainda. A Secretaria de Saúde tem recebido diversas queixas, as pessoas se queixando absurdamente, falta de medicação, PSFs fechados, que por sinal já tive notícia de que já foram reabertos, graças a Deus. Assistência com as clínicas, marcação de exames. Então, assim, nada justifica, Léo, parar tudo para reorganizar uma coisa que já estava encaminhada, no meu entendimento. Eu acho que existem critérios que não estão não está batendo, sabe? Existem alguns critérios que não batem. Uhum. Por exemplo, assistência social é serviço essencial. Não justifica a secretaria estar com a porta fechada. As pessoas terem que agendar uma conversa com a secretária por WhatsApp. Ou, digamos, tudo bem, estamos vivendo um momento de pandemia, eu entendo, mas existem formas de você fazer um atendimento seguro, com máscara, com álcool, atender a pessoa, que a pessoa que chega na assistência social, ela é uma pessoa que ela precisa daquilo. Ninguém vai se dispor a estar procurando uma cesta ou um remédio, ou seja o que for, desnecessariamente. Quem vai porque precisa, porque está sentindo essa necessidade. Eu fiz esse clamor para que houvesse essa sensibilidade, porque uma das coisas que as pessoas mais me falam é da falta de humanidade, é da falta do olhar carinhoso. Às vezes você dá um não, mas sabendo dar um não, a pessoa até entende. Mas você dá um não ríspido, uma pessoa que está precisando naquele momento, é muito cruel. Uhum. Então, eu acho que isso precisa ser revisto o mais urgente possível. Você, como pessoa pública também, Léo, que você é uma pessoa pública, você é uma pessoa que está no Conselho de Saúde, você é uma pessoa que está ativamente nas redes sociais, você é um comunicador. Eu quero também lhe fazer esse pedido para que você chegue junto também dessa causa, com relação à saúde, com relação à assistência,
porque é inadmissível que as pessoas fiquem simplesmente a ver navios da forma como as pessoas estão. É essa a sensação que eu tenho. Preocupante. Preocupante, diga-se de passagem. Estamos à disposição para empunhar a bandeira e fazer jus ao que a população merece, do mínimo que lhe é oferecido. Abraçar aqui o Milton Rodrigues, boa noite, parabéns, vereador. E no mínimo respeito, Léo. Respeito, Léo. As pessoas merecem respeito. Todos nós somos cidadãos, a gente paga os nossos impostos, as pessoas mais humildes precisam. Então a gente não pode simplesmente se eximir de uma responsabilidade que é de todos nós e principalmente das secretarias que têm essas pastas e que podem ir em prol dessas pessoas com muito mais avidez do que eu, do que você, do que qualquer pessoa. Uhum. Verdade. Vera Patrícia está aqui nos assistindo, Carol Santana, o Elton Matos, turma do Facebook, a nos acompanhar. Excelência, a gente já tem conhecimento de que o contrato de prestação de serviço do Hospital São Vicente de Paulo está sendo renovado e faltava para isto a certidão municipal. Essa certidão municipal estava com uma problemática por conta, Solange Figueiredo, boa noite, de uma dívida, segundo o município, do ISS do hospital, que vem sendo protelada, de acordo com o que foi entendido por nós, e chegaria a R$1.300.000. Essa dívida. O hospital não é uma instituição filantrópica, não seria isenta da questão do ISS, que é o imposto municipal, o imposto sobre serviços? Como é que a Câmara está vendo essa situação? Léo, nós tivemos uma audiência há 15 dias atrás com o presidente da associação, o atual presidente, Maurício, e o secretário de saúde de Saulo. E foi muito debatido esse assunto com a questão dessa dívida do hospital. O que Maurício nos passou é que já estavam em negociação com o município, né, para poder esse andamento dos serviços, até mesmo para a questão do contrato, né, na realidade, do município com o hospital, já tivesse dado um ok. Eu acho até que eles fizeram um parcelamento, se não me engano. Sim, sim. Você, como presidente do conselho, tem conhecimento disso, né? Sim, que foi feito esse parcelamento. Sim. E essa dívida ela já vinha se arrastando há muitos anos. E ele sinalizou de que iria ajustar essa questão para que tudo se normalizasse, porque também foi um assunto que gerou diversos burburinhos na cidade, né? E agora parece que a coisa está se encaminhando, né? A solução do parcelamento foi a mais viável, porque o hospital não teria condição de arcar com esse valor no bojo, né? No tocante ao que foi cobrado, repito, R$1.300.000 à época. ISS e IPTU. Olha a coincidência da pergunta que eu ia fazer com a chegada do sobrenome aqui. Jussara Furtado, chegando aqui a nos acompanhar. Eu não posso deixar de perguntar à vereadora como é que ela se posiciona em relação à necessidade que houve de afastar o médico cirurgião, candidato a prefeito, enfim, que concorreu junto à atual gestora, e outras pessoas das suas atividades. Olha, o Tárcio Maia chegando por aqui também, Teura Montenegro, boa noite. Como é que a senhora vislumbrou essa situação aí da saída do Dr. Cláudio Figueiredo e outros profissionais do quadro da Hospital São Vicente de Paulo? Bom, Léo, eu senti na pele, digamos assim, essa situação toda, porque minha irmã era funcionária do Hospital São Vicente de Paulo, enfermeira Anabel, todos conhecem, todos sabem quem é, e foi demitida daquela instituição meramente por motivos políticos. O presidente deixou muito claro para ela que era uma imposição política, que ela estava sendo demitida não por questões lá no trabalho, não tinha problema nenhum, mas tinha sido uma imposição da gestão.
ou ela saía do quadro de funcionários, ou eles não comprariam serviço na mão do hospital. E sei que também houveram situações com outras pessoas, outros funcionários, que não vou citar nomes porque não me permitiram, mas estou citando um fato porque ocorreu aqui, né, próximo a mim. E com relação ao doutor Cláudio, eu tenho batido nessa questão absurdamente. Acho um absurdo que doutor Cláudio esteja hoje sendo retaliado, um médico que já presta serviço em nosso município há mais de 30 anos. Desafiei na Câmara e desafio em qualquer lugar. Quem nunca precisou do serviço de doutor Cláudio? Quem nunca foi atendido por doutor Cláudio? Quem nunca foi operado por doutor Cláudio? Lamentável que o hospital esteja sendo encurralado, para mim a palavra é essa, Léo, não desrespeitando a ninguém, mas é a sensação que eu tenho, é de que estão sendo encurralados. Foi posto lá no dia que o presidente estava, que até o momento doutor Cláudio não teria apresentado a certidão de comprovação de cirurgião geral, mas todos nós já temos conhecimento de que ele já está em mãos dessa certidão. E aí fica o questionamento: por que doutor Cláudio não voltou ainda a operar pelo município? Só meramente por perseguição política? É muito triste que a gente tenha chegado a esse ponto. É muito triste. Verdade. Enquanto vicentino, nós temos o contato direto com o presidente da associação e a informação é de que o hospital recontratará o serviço do Dr. Cláudio para as situações do próprio hospital, mas para o município, o próprio município contratou o seu cirurgião e o hospital se obriga apenas à questão do anestesista, no caso das cirurgias, né? Deixa eu abraçar aqui o Clebson Brito, o Adinael Lopes, também Denis Santos chegando por aqui, Jorge Oliveira, lá da Mônica, está nos assistindo, Magali Barreto disse que é um absurdo isso, a Lília Jorge. Também saiu, falta de respeito, duvidaram que Cláudio não teria um título, enfim, Sheila Samires, Isabela, vereadora do povo, e a Magali ainda a parabeniza pela coragem. Seja corajosa, esse é o papel do vereador. Antes da minha última pergunta, o Márcio Garcia tem uma última aqui. E é sobre o hospital também, mas sobre o São Francisco. Há possibilidade de um dia reabrir, solicitando ajuda do governo estadual, federal? E quanto aos sócios franciscanos, o que é que a vereadora tem algum conhecimento de causa sobre essa situação? Inclusive, sou ex-funcionária daquela casa. Nós temos uma causa ainda na justiça, até hoje. Acho muito difícil que aquela instituição seja aberta novamente. Foram anos e anos e anos e anos e anos de descaso e de situações onde chegou ao ponto que chegou e o hospital fechou. Com muita tristeza, né? Para mim, uma das maiores tristezas que eu tenho em vida é passar ali e ver aquele hospital fechado, porque aquele hospital já serviu a muitas famílias no município. Verdade. Muitas. Cleide Reis. Era o hospital de pobre, era o hospital de pobre, mas era um hospital onde todo mundo saía e se sentia acolhido quando chegava e tinha o serviço daquela casa. Chegou por aqui também a Deja Lorival Carvalho, a Cleide Reis nos deu boa noite, a Marineide, boa noite, a Benção, o Adinael também saúde aqui com boa noite. Excelência, a sua live recentemente foi o ponto de partida para estas aparições, esta mudança de postura do seu mandato, pela qual lhe parabenizo. Acho que o papel do vereador é esse, por mais que ele esteja na situação ou na oposição, precisa estar apresentando, e hoje a facilidade que a internet oferece faz com que seja mais tranquilo chegar à comunidade e apresentar suas ações, né? E acho que é pertinente o que a senhora vem buscando fazer. Juliane Rocha, boa noite, bem-vinda também nos assistindo. E a senhora apresentou algumas denúncias. Eu tenho o vídeo, a senhora prefere que eu coloque o vídeo ou a senhora quer trazer algumas denúncias? Porque eu gostaria de dividir um pouquinho, sobretudo a questão
da empresa que é ligada à secretária do Meio Ambiente. Eu preciso dizer também que, enquanto diretor da CDL, a sua internet travou, tá me ouvindo? Léo, cortou muito, muito agora, viu? Pronto, muito bem. Então, deixa eu retomar. É, quando a senhora fez a live, trouxe algumas denúncias. E eu preciso primeiro lhe parabenizar pela Sim. postura do mandato, que agora se coloca mais aberto, mais presente no dia a dia da comunidade, usando esta ferramenta que é a internet fantasticamente, permitindo que a gente possa estar apresentando nossas pautas, nossas propostas, nossos projetos, enfim. E a senhora, enquanto vereadora, se propõe a isso, e é importante. Eu tenho aqui o vídeo que foi extraído da sua live, 3 minutos e poucos. Se a senhora preferir, eu coloco o vídeo. Mas, se não, a gente pode tratar detalhadamente de algumas pautas. Mas eu já queria trazer uma que me chamou a atenção. Não, a gente. Vamos tratar, não precisa colocar o vídeo, não. A gente trata aqui mesmo, Léo. Eu estou também com o material aqui em mão. Você pode me perguntar e a gente já te respondo aqui mesmo. Pronto. Se eu só trazer a fala do Balili aqui, a coisa não é assim não, Léo. Os serviços fazem parte do financiamento do SUS. E, como tal, o Conselho deve participar do debate de contratualização dos serviços. Germano Freitas também está por aqui pedindo para colocar o vídeo. Vamos fazer o seguinte? No final, quando a vereadora se despedir, eu deixo o vídeo para a gente fechar a live de hoje, tá certo? Mas me chamou a atenção, Excelência, e enquanto diretor da CDL, a CDL estava com a cadeira da vice-presidência do Conselho do Meio Ambiente. Conselho esse que está pelo processo de renovação e a CDL coloca novamente o nosso nome e, salvo engano, do Marconi para suplente, ou vice-presidente Marcelo. No momento me falha aqui a memória, mas o ofício já foi entregue. Para voltarmos a compor o Conselho do Meio Ambiente, que, na minha visão, hoje, é o maior vetor de recursos do município para o município em função das empresas eólicas e afins, né? E da secretária do Meio Ambiente, nós temos uma denúncia que a senhora fez de que houve uma contratação de uma empresa que pertence à mãe, à tia, não sei, o que configuraria nepotismo cruzado. A sogra. A sogra, pois bem, nepotismo cruzado. Nos fale um pouco dessa situação. Não, a mãe, desculpa, Léo, é a mãe da secretária de Meio Ambiente, sim. Marivan Silva Cedrais, o nome da empresa. Sim. A empresa é em nome de Marivan Silva Cedrais. Ok. Pois bem, nos fale um pouco dessa situação que nos assusta, porque, assim, sobretudo a questão de iluminação pública, né? É algo que precisa ser bem delineado por conta de valores, e aí entram contratações de rodadores de bomba que trabalharam e não receberam. Enfim, contextualiza para a gente a situação, vereadora. Bom, eu me deparei com esse contrato, né, de uma empresa por nome de Chapada Iluminação IR, e essa outra empresa em nome de Marivan Cedrais. Aí, quando fomos investigar, vamos puxar, ela é mãe da atual secretária de Meio Ambiente do município, Ana Raquel Cedrais, e a gente tem que falar porque isso se caracteriza como nepotismo. Uma empresa que foi feito um contrato no valor de 2.406.000 para dar prestação de serviço no abastecimento continuado diário, no caso de rodadores de bombas e etc., de poços, né, de manutenção de poços. Nós já estamos entrando com os processos devidos com relação a essa denúncia que foi feita, porque nada fica sem resposta, né, Léo? No meu entendimento, a gente tem que ter uma resposta. Então, eu não vejo justificativa para que uma empresa que faça um contrato de R$2.400.000 com a prefeitura seja da mãe da atual secretária de Meio Ambiente do nosso município.
A gente precisa saber a fundo e entender e denunciar o que precisa ser denunciado com relação a essa licitação. Uhum. Essa foi uma denúncia que eu fiz. Fiz outras denúncias com relação a uma empresa em nome de Wagner S. de Oliveira, que foi feita uma contratação para dar apoio à administração na Secretaria de Assistência Social, que seria por Bolsa Família. E nós fizemos um comparativo de valor do contrato de Morro do Chapéu de Orolândia e América Dourada. E o contrato de Morro do Chapéu, o valor é 3 vezes maior do que a da cidade de Orolândia, e não existe justificativa para a mesma empresa, o mesmo contrato e um valor tão fora do contexto dos outros contratos. Vereadora, essa empresa, ela traz qual serviço? Assessoria, software? O que é que ela oferece à Secretaria de Assistência Social que já não era feito aqui? Apoio administrativo. Aqui ele entra mais como apoio administrativo. É uma espécie de assessoria, então, né? Digamos que isso, prestação para a realização de serviços especializados de apoio administrativo à gestão da Secretaria de Assistência Social no planejamento, capacitação, avaliação e monitoramento dos sistemas do Ministério da Cidadania, Justiça, Direitos e etc, etc. Tem a ver também com a questão de... É uma assessoria. Ok. Muito bem. A Sheila, só ver aqui o nome direitinho. Deja Lorival Carvalho está assistindo. Rodrigo Constantino, né? Valdeane Santana, minha comadre Cleo Lima em São Paulo. E a Sheila, deixa eu ver aqui como é o nome dela. Sheila Samires, tenho orgulho de ter voltado e votado, porque Isabela é um ser humano que sempre ajudou o povo bem antes de ser vereadora. A Pro Bernadette assistindo. E o Marco Viana diz, fico muito triste. Moro em São Paulo há 30 anos. Todo ano vou para o morro ver minha família e meus amigos. Todos os lugares como Cafarnaum, América Dourada, Bonito, fica cada dia melhor. Só morro com esta politicagem, cada dia ficando mais atrasada. Manifestação pertinente. Mas teve mais, vereadora. A senhora não ficou só nessas denúncias aí, não. Da questão do social e da questão também da empresa ligada diretamente à secretária do Meio Ambiente do município. E teve também a dos contratos de advocacia. Foram 5 contratos que o valor dá quase R$1 milhão, R$980 mil. 80 mil por mês, os advogados recebendo em média de 12 a 16 mil mês. Salário de vice-prefeito. Quando se houver Exatamente. E foi uma das denúncias que eu fiz, porque se a gente for fazer comparativo, porque no momento não vou te passar isso, mas a gente fez comparativo com a cidade de Irecê, que não chega nem perto o valor do contrato de advocacia na cidade de Irecê. Olha o porto da cidade de Irecê. Os contratos da gestão anterior também. Então, fica esse questionamento, porque acho que o valor é exorbitante. Sabe, fazendo um comparativo da gestão municipal, a prefeitura com a Câmara, percebe-se de que quando a gente falou da transmissão da sessão, que não terceiriza, é uma contramão, né? É um paradoxo. A gestão terceiriza quase tudo e a Câmara não pode fazê-lo para mostrar-se à população. Então é só um lembrete, um chamativo, uma puxada de orelha, porque vai até de encontro àquilo que a gestão tem mostrado. Vereadora, qual a avaliação que a senhora faz destes 100 dias da gestão? Bom, Léo, eu ainda não tenho digamos assim, uma opinião totalmente formada, porque te falo de coração que eu desejo que tudo dê certo, sabe? Eu não sou uma pessoa daquela teoria de que quanto pior, melhor. Uhum. Jamais. Meu
meu ponto de vista hoje, enquanto vereadora de oposição, as coisas que eu penso e que eu acho são minhas. Não, nunca vou deixar de expor os meus pensamentos, as minhas opiniões. Acho que a gestão ainda está perdida. Acho que muitos pontos do que nós tratamos aqui, com relação à assistência, à saúde, com relação à questão da própria convivência com os funcionários, acho que muita coisa precisa ainda ser moldada, ajustada. Desejo que se encontrem e que façam o melhor para a nossa cidade, porque esse é o desejo de todos nós, enquanto cidadãos morrenses. Torço para que tudo dê certo, mas até o momento ainda não vi nada que me realmente assim enchesse os olhos. Estou no momento de observar. Se posteriormente der tudo certo e tudo estiver muito bem, com certeza virei parabenizar, irei fazer elogios, e se não estiver, também irei continuar criticando, cobrando, fiscalizando, porque realmente esse é o meu papel, não só como vereadora, mas como cidadã. Doutor Ney tá aqui. Mas o meu desejo, Léo, do coração, é que tudo dê certo. Ok. Doutor Ney está aqui parabenizando, né, no Facebook. A Marciana diz que tem saudade do São Francisco. O Antônio Bento diz novas gestões e velhas práticas, para mim nada é novidade. E o Márcio Garcia faz uma última pergunta. E até uma curiosidade interessante. É mais fácil ser oposição ou é mais difícil? Ainda está muito cedo, Márcio. Mas não está sendo ruim, não, ser oposição, não. Só 3 meses. As coisas estão se encaminhando. Uhum. Então, tá dando tudo certo. Mas estou confortável onde eu estou. Uhum. Vereadora, se algo que eu não questionei a senhora gostaria de colocar, fique à vontade. Preciso mais uma vez lhe agradecer pela oportunidade de aqui estar. Nós já tivemos aqui a oportunidade de conversar com a vereadora, com seus colegas, com seus pares e as vereadoras também, Ivanete, Betânia, Gilvan. Nós já estamos pré-agendados com Tarcísio do Tamboril. Nós convidamos o presidente da casa, André Valois, a vereadora Del, né? Deixamos aqui o espaço aberto a todos, porque eu entendo que, sobretudo por conta do momento da pandemia, é a oportunidade também de as pessoas saberem quem é quem, né? Saberem quem foi eleito. Óbvio, o Morro de Chapéu conhece, mas quem está lá fora não tem aquele conhecimento direto e vai conhecendo quem é que está à frente dos ensinos de Morro de Chapéu, da mesma forma que vai estar aberto espaço aqui à prefeita, se ela quiser vir. Enfim, a live do Léo não foi criada para ser um espaço, uma caixinha onde a gente faz só o que a gente quer, não. Mas também não foi criada para ser uma caixinha de elogios. Ela foi criada para ser uma caixinha para fazer o povo pensar, para perceber as posturas que foram feitas, daí aquela pergunta inicial lá da sua mudança de postura no mandato. Porque acho fundamental que isso aconteça. E vai estar sempre aberto aqui o espaço, para que a senhora retorne, para que a senhora possa colocar aqui seus posicionamentos, se vai haver uma permanência nesta oposição velada, cautelosa, se vai haver uma junção lá adiante, não importa. O espaço aqui vai estar para isso, porque eu entendo que a gente precisa fazer as pessoas entenderem como funciona a gestão e que esta gestão ela é feita a partir dos atos de alguém que executa, mas de alguém que também produz as leis, faz com que elas existam e, por consequência, elas poderão ser colocadas em prática. Parabéns, Léo, está aqui o Marco Viena, a Magali também, é isso aí, Léo, abraço, abra espaço para todos, indistintamente. E mais uma vez agradeço pela sua disponibilidade e não ter feito nenhuma objeção a pergunta alguma que nós tenhamos aqui colocado, porque entendo que, como bem a senhora falou, a pessoa pública, na função, sobretudo, de vereador, precisa prestar contas e lhe parabenizo mais uma vez pela mudança de postura e que assim permaneça. Léo, muito obrigada. Obrigada, assim, pelo convite. Obrigada a todos que estão nos acompanhando, os daqui, os de longe, os de fora. E dizer, Léo, que quando a gente se dispõe a viver a vida política, a se tornar uma pessoa pública,
a gente está suscetível a erros e acertos. Eu nunca acho que tudo é absolutamente certo, nem é absolutamente errado. Como acabei de falar, estou na minha situação hoje de oposição, mas em política você nunca diz nunca, você nunca é de extrema ou de extrema. Eu não sou extremista, é isso que eu quero falar. Não sou uma pessoa extremista, nunca fui. O meu desejo é de ver as coisas funcionarem, de ver as coisas darem certo. Quando me dispus a me tornar vereadora e as pessoas confiaram em mim, fiz de todo o meu coração porque amo essa cidade, amo o povo dessa cidade, quero ver o crescimento da nossa cidade. Esse é o meu desejo de coração. Não importa em que situação eu estarei, contanto que seja bom para Morro do Chapéu e para todos os nossos munícipes, com certeza vai ser bom para mim. Quero aqui dizer que nós estamos em um novo momento, temos na nossa casa 4 vereadoras, quero reforçar e deixar aqui meu abraço às minhas 3 colegas, comigo 4, que somos em 4 mulheres, dizer o quanto é importante esse fortalecimento da mulher na política. Cada vez mais a gente vem ocupando espaços na política. Hoje nós temos também a primeira gestora mulher em nosso município. E como mulher, desejo que estejamos unidas em prol de causas pelas mulheres também. Esse é o meu desejo. Estou lá na Comissão da Mulher naquela casa. Qualquer assunto que dependa de mim enquanto presidente daquela comissão, estarei lá para ajudar. E sempre, Léo, estarei à disposição do povo. Mesmo antes de ser vereadora, já gostava de fazer esse papel social. Fui criada nesse meio social, com minha mãe, com meu pai, com todos os meus familiares. E agradecer de coração a todas as pessoas que acreditam em mim, que confiam em mim, e que eu tenho certeza que a gente, junto, a gente pode muito mais, a gente tem muito mais força. E eu desejo mesmo que as coisas se encaminhem bem, que tudo dê certo. E eu estarei aqui quando você quiser também pautar qualquer assunto, ou quando quiser ir lá na nossa casa, que é a Câmara de Vereadores, que é minha, é sua e é do povo, estarei lá para receber a todos com todo o meu respeito e quero continuar me mantendo dessa forma, respeitando a tudo e a todos. Muito bem. A Magali parabeniza, o Marcos Viana também, a Márcia Pereira Carmo, da Barra, 2 Barras, perdão, presente, também acompanhando, boa noite, bem-vinda, muito obrigado pela atenção. O Márcio Garcia querendo saber a opinião sobre o governo Bolsonaro. Eu quero deixar aqui já aberto o convite. A Sheila Samires diz diz a vida é bela. E já deixar o convite, vereadora, para, sei lá, 3, 4 meses à frente, nós possamos trazer aqui no quadro de sua nota, reviver aquele momento, porque acredito que ele acaba engessando determinadas situações que a gente costuma, não que aqui a senhora não tenha fugido repito, das perguntas, mas lá mais à frente será oportuno tê-la também participando desse momento. Muito obrigado, Bela. Um grande abraço. Você, a Tonei, a Pro Bernadette, a toda a família está assistindo também. E que bom que a gente possa manter Procleuma. Minha querida, Deus te ilumine. Está aqui também deixando Amém, Pro. O seu recado. Enfim, um grande abraço. Amém. A gente vai exibir o vídeo da sua live para as pessoas que pediram, para encerrar também a nossa live de hoje. Um grande abraço, viu? Um abraço, Léo. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Uma outra licitação que tem também referente a poços artesianos. E desde já gostaria aqui também de me solidarizar com todos os rodadores de bombas que estão hoje sem receber os seus salários. Houve uma grande manifestação a semana passada, todos nós acredito que acompanhamos aqui, quem está nessa live no momento, com relação a essa questão dos rodadores de bomba que ficaram sem os seus salários, porque a justificativa é de que a gestão só vai, na verdade, começar uma licitação com relação a poços a partir desse momento aqui. Inclusive, o aviso de homologação que eu vi
da prestação de serviço continuado, do acionamento e desligamento diário no sistema de abastecimento, que no caso se refere aos rodadores de bomba e aos poços artesianos. Foi feita uma licitação no valor de 2.406.000 para um ano, de uma empresa denominada Chapada Iluminação Ireli, de propriedade de Marivan Silva Cedrais, sogra da secretária de Meio Ambiente e mãe, né, de Ricardo Cedrais, mais conhecido como Ricardo Som. Então eu também gostaria de ter uma justificativa, porque essa empresa automaticamente ela nem poderia ter sido contratada pela gestão, porque já existe um vínculo, né, enquanto a secretária é sogra, é nora, né, da proprietária da empresa, e é inadmissível. Eu acho que as coisas têm que ser claras. A gente precisa dessa claridade, a gente precisa desse esclarecimento. As pessoas têm vontade de saber o que está acontecendo. Quando eu me dispus a fazer essa live, eu me dispus muito mais a fazer a live por conta de não ter realmente a condição de fazer isso na Câmara. Eu já falei isso no início e vou falar novamente. E também porque eu quero respostas. Como acredito que uma boa parte da população hoje quer respostas, né? Esse assunto, eu acho que é extremamente pertinente, esse assunto da questão dos rodadores de bombas. A gente sabe da dificuldade que nosso município, pela extensão territorial, pela dificuldade de água que nós temos em todo o nosso território. Então, eu acho que isso aqui precisa ser esclarecido. Isso aqui precisa ser dado uma satisfação maior e melhor para as pessoas, para que as pessoas entendam o porquê disso aqui. E que os rodadores de bomba consigam ter também todo o seu reconhecimento. São pessoas que se dispõem a fazer esse trabalho, muitas vezes em condições análogas. As pessoas não têm uma condição de estar fazendo, mas se sacrifica, pega uma moto ou uma bicicleta, vai lá rodar a bomba para soltar água para a comunidade. Então eu acho que esse assunto é extremamente importante e eu quero falar desse contrato dessa empresa justamente porque nesse momento a gente não pode deixar que as coisas aconteçam simplesmente por conveniências de seja lá quem for.